fala assim a palavra do Senhor. E tendo-se eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: levanta-te e toma o menino e a sua mãe, e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite, e foi para o Egito, e esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: do Egito chamei o meu filho. Louvado seja o nome do Senhor. Até aí, até o verso 15. Pode ler. Bem alto. 彼らが帰っていった時、見よ、主の使いが夢でヨセフに現れていった。立って幼子とその母を連れ、エジプトへ逃げなさい。そして私が知らせるまでそこにいなさい。ヘロデがこの幼子を探し出して殺そうとしています。そこでヨセフは立って夜のうちに幼子とその母を連れてエジプトに立ち退き、ヘロデが死ぬまでそこにいた。これは主が預言者を通して、私はエジプトから私の子を呼び出したと言われたことが成就するためであった。Amém? Vamos fazer uma oração agora. Senhor, nós clamamos pelo sangue de Jesus. Pedimos uma bênção em favor da tua palavra, para que possamos alcançar, através da mesma o projeto do Senhor, projeto este de salvação, para que a tua palavra encontre lugar no nosso coração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. A Bíblia, ela contém um projeto de salvação. E esse projeto, ele é revelado pelo Espírito Santo de Deus. Alguns acham que a Bíblia é um livro de história. Esse texto que nós lemos aqui, ele vai falar do nascimento de Jesus. E as pessoas às vezes pensam que o nascimento de Jesus é uma festa que você vai trocar presentes entre um e outro. で、イエス様生まれた時はみんなプレゼント交換かと思うかもしれない。いろいろな人プレゼント交換かと思う人たくさんいるんですけれども。Mas nós vamos ver que dentro da palavra contém um mistério. でも聖書の中にミステリー、秘密があります。Que nós, humanamente falamos, não alcançamos. 私たちは人間としては本当にわからないのです。Mas o Senhor vai falar de um projeto de salvação. でも本当に聖書に書いてあるのは救いの計画です。Nós estamos morrendo. 私たちはいつか死ぬんですね。Mas Jesus veio para nos dar vida. でもイエス様はなんで来たのは私たちは命差し上げるために来ました。Vou explicar aqui, Josi, porque vamos imaginar se eu soubesse quando que eu iria morrer. Embora as pessoas não gostem muito de falar sobre isso, mas só para nós termos uma ideia, né? Vamos supor que eu fosse viver 70 anos, eu soubesse que eu ia viver 70 anos. もし私ね、70歳まで生きるいつが死ぬって
はっきり分かった場合だと、 Eu tenho 60, então quer dizer, só faltava 10. 今もう60だから、本当に自分そのことを知っていれば、70だとあと 10年しかないんですね。考えると。例えばね。 Então, quando eu encontrei Jesus, Jesus mudou a minha vida. でも自分と神様と出会った時に、イエス様と出会った時に、自分の人生変えられましたよ。 Porque agora eu sei que eu não vou morrer, mas eu vou viver なんで eternamente. っていうのは、ただ70歳まで生きるっていうことじゃなくて、永遠まで永遠生きることができます。 Esse encontro com Jesus proporcionou isso para mim. そのクリストと出会うことは、その出会った時にから自分これからも永遠生きることできますよって知ってるからね。 E ele proporciona isso a todos aqueles que têm esse encontro com o で Senhor. もただ自分だけではなく、クリストと出会うとみんなそういうプレゼントがもらうんですね。 Dentro da palavra que nós estamos lendo aqui do nascimento de Jesus, né? Dentro desse texto que nós estamos lendo a respeito do nascimento de Jesus, ele vai nos dar um entendimento daquilo que Deus quer realizar na nossa vida. 私たち読んだ文章は、神様は私たちの人生やってほしいこと、やりたいことを書いてあります。 Quando o anjo do Senhor veio a Maria e falou com ela que ela iria gerar o Filho de Deus, ela aceitou imediatamente. 天使が降りて、天国から降りて、それでマリアに声かけて、あなたはイエス様生まれますよって予言した時にね、天使から言われた。マリアすぐ受け入れた。 Mas quando Maria falou para José, ele não concordou. A palavra de Deus fala que ele tentou deixar ela secretamente. でもマリアはヨゼフと伝えた時は、ヨゼフはすぐ受け入れなかった。信じられなかったのね。黙ってマリアそのまま残る気持ちがあったのね。 E por isso nós vamos ver que nós somos assim também. Aqueles que aceitam o projeto de Deus imediatamente e até aqueles que não aceitam. それで私たちも同じ気持ちです。人間だからすぐ受け入れる人もいるし、ね、神様のプロジェクトね、神様の計画すぐ受け入れる人もいるし、すぐ受け入れない人もいる。時間かかる。それは人間です。 Aí o que o Senhor fez? O Senhor visitou a José em sonhos. でも神様はヨゼフにも夢がくれた。予言があげたのね。 Não só aquela vez, mas o Senhor visitou ele 5 vezes, 5 sonhos. でも一つの夢だけじゃなくて5回その体験がありました。賜物の夢がくれた。 Por isso que para salvar a vida do homem é necessário os dons espirituais, sonhos, visão, だか revelação. ら人間救われるためにやっぱり聖霊の賜物大事なの。神様と体験。 Não é por aquilo que eu estou falando, mas é pelo aquilo que o Espírito Santo está fazendo. 私ただ言っていること、伝えていることではなくて、聖霊様の働きが大事。 Aí, o que aconteceu? Era um casal, Maria e José era um casal que tinha seus planos e seus sonhos, mas de repente o Senhor chamou-os para a realização de uma grande obra. マリアとヨセフは夫婦として自分の夢と自分の望みがあって、ただ普通の夫婦なんだけど、でもイエス様がこのご夫婦が呼ばれてダイナミック技、この2人使ってダイナミック技作りたかったのね。 Nem sempre quando Deus visita, vamos dizer, vai... Como é que nós podemos fazer? É porque era um casal que estava
com os seus sonhos, os seus planos, e de repente Deus incluiu eles no projeto dele, mas as coisas não ficaram tão boas assim. Sem assustar eles, Josi. イエス様は神様はマリアとヨゼフ夫婦として自分の夢、自分の計画があったのに、神様は神様の計画で呼ばれた。もともと自分立ってた計画ではなくて、神様の計画に引っ張られたのね。それからいろいろ大変なことを起こしたのね。Mas o Senhor ia operar para manter aquele casal na presença do Senhor. でも Haveria uma operação de anjos. ただ2人ご夫婦だけではなくて、自分のために神様は天使が助けてあげるよ。一人ではない。ご夫婦だけに なってなかったのね。天使も助け合う。何が起こしても。Acontece as mesmas coisas na nossa vida. Quando nós colocamos o Senhor na nossa vida, nós temos uma certeza, Ele vai dirigir os nossos passos. で、私たちは神様受け入れるといろいろ起こしてくる。マリアとヨゼフみたいにいろいろ起こしてくる。でも私たちも一人ではなく、天使も降りてくるし、神様は私たちが従うとだいぶ違うんですね。 Só que eu vou ter que abrir mão da minha vontade para que a vontade do Senhor prevaleça. でも大事なポイントは自分の気持ちは大事にならないね。神様は前に出して神様の気持ちは大事になる。神様、自分の計画じゃなくて神様の計画になります。 Jesus nasceu, né? E Herodes queria matar Jesus. イエス様が生まれて、それでヘロスイエス様殺せようとしたのね。 Mas Maria e José, eles tinham que manter Jesus vivo. でもヨセフとマリアは大事な働きがあったのね。ヨセフとマリアはイエス様は生きていけれないといけなかったのね。守らないといけない。 Eles tinham que manter Jesus vivo, porque se Jesus morresse, acabou o projeto. もし瞬間でイエス様亡くなった場合だともう計画もなくなりましたっていうことだね。 Quando Jesus nos chamou, quando o Senhor nos chamou para essa obra, é para que nós mantêssemos Jesus vivo dentro do nosso coração. イエス様も私たちの教会に呼ばれて御座に呼ばれた時に本当に自分の心にイエス様は生きていけれるように自分の中に成長するようにで呼ばれたんですよ。 Herodes queria matar Jesus. でもヘロスは殺したかったのね。 E o Senhor manda José e Maria lá para o Egito. でもヨゼフとマリア、神様の命令はマリアとヨゼフはエジプトに行きなさいっていう命令だった。 O Egito, ele tem a tipologia, eu não sei como é que você vai falar, ele tem a comparação, o Egito é igual ao mundo. エジプトは聖書の中となんていうの今比べるとね、教会とエジプトのことをエジプトは本当に罪と表してるよね。意味はね。 Nós estamos vivendo no Egito, o mundo, mas nós temos que manter Jesus vivo dentro do 今の地球いろいろ起こしてくるでしょう。変なことばかり。エジプトの時代もそんな意味があったのね。 E logo o Egito, que não gostava deles, porque tem aquela passagem lá do Mar Vermelho, quando eles saíram, e o faraó morreu afogado lá. Então, quer dizer, eles não eram bem vistos lá no Egito. エジプトの人もあまり好きじゃなかったのね。マリアとジョゼフの人間たちは。なんでっていうのはイザヤのところに書いてあるイザイヤなんか海が開いた時にヘロズが亡くなったじゃないですかね。それで嫌われたのね。 E agora, a mesma coisa, nós temos que viver no mundo que não gosta de nós.
でも私たちも同じです。今その世界大変いろいろ起こしてくる。私たち嫌われてるからかもしれないし。Não é uma tarefa fácil, mas nós temos que viver lá no mundo, viver no mundo e manter Jesus vivo dentro do nosso 簡 coração. 単なもんじゃないね。簡単なことじゃないけど、私たち世界にいるんだけど、イエス様は私たちの多くの心に成長して生きていけれないといけないね。Manter Jesus vivo dentro da igreja é fácil. O problema é quando você vai para a escola, quando você vai para o trabalho, quando você não está dentro da igreja. 教会にいるときに、イエス様生きている自分の心に生きることはそれは簡単ですね。教会の中にいるんだから、礼拝の中にいるんだから。でもあそこから出ると学校行ったり仕事職場とかいろいろな人と関わったり、その時も本当に言って言うとクリスチャンだと大変ですね。自分の心にキリストその時でも生きていけれないといけないねということ。Então, aquilo que nós precisamos entender é que enquanto Jesus estiver vivo dentro do nosso coração, tem uma promessa de salvação. Beleza. イエス様は自分の心に生きていけれると自分約束とある神様と私たちと共に約束ありますよね。E por isso nós temos que nos esforçar todos os dias, porque no dia que Jesus morrer no nosso coração, acabou o projeto de salvação. なんでっていうのは毎日キリスト自分の心に生きるため守らないといけないね。毎日なんでっていうのは自分の心にもうイエス様も亡くなった場合は自分の中にもう信じない場合だと私たちは大変ことになります。Mas o Senhor, Ele é conosco, Ele nos ajuda a manter o Filho vivo, Jesus vivo no caso. でもイエス様は神様は助けてもらう私たちにその信仰をくれる信仰させてあげるその自分の御子は成長自分の心に成長するように。Quando nós oramos por esse culto, o Senhor mostrou a respeito de uma pessoa, uma pessoa que ela não tem entendido o projeto de Deus. 今日はお祈りしてた礼拝の前にいつもお祈りする。その礼拝のためにお祈りした時に神様予言が見せてくれたのね。一人の人が神様の計画が分かってほしくない人がいるこの中に。E ela até tentava escrever uma nova história, ela tentava escrever, mas ela não conseguia entender mesmo assim. 自分は新しいヒストリーがなんか新しい計画を自分書くつもりだった自分の気持ちで書くつもりだったんだけど Mas vinha do céu, da eternidade, o Senhor enviava anjos ali que estavam ao redor dela. E na hora que esses anjos ficavam ao redor dela, o Senhor dava a ela uma Bíblia, uma coletânea e um instrumento. Um instrumento, tipo um violão. それで自分新しい計画書こうかと思ってて自分の力でね天使が降りて周りに行ったのね立っててそれで天国から降りた天使は自分に聖書があげて楽器de um instrumento, uma Bíblia. É nessa sequência, uma Bíblia, uma coletânea e um instrumento. 賛美歌の本と楽器差し上げたのその人に。E deixa eu só para me voltar meu raciocínio aqui, porque acaba perdendo. A Bíblia que o Senhor dava a ela não é a Bíblia, essa Bíblia é um conhecimento da palavra. ただ聖霊の賜物だから
ただこの本の聖書じゃなくて、神様その人に今日あげたいのは知恵、聖書に書いてあるものの知恵差し上げるっていうこと。A coletânea é porque Deus fez o homem para o louvor do nome dele. なんで賛美歌の聖歌の本差し上げたっていうのは、私たちが生まれたのは神様を褒めたたえるため生まれたんだから、そのために天使がその人に今日伝えたかったの E ね。 agora ela vai entender o porquê o chamado do Senhor na vida dela. で、今日は分かってくれる。なんで神様自分で呼ばれたかって、今日分かってくれるの。 E o instrumento, vou colocar como violão, não é porque ela vai aprender a tocar violão, não. É porque ela vai ser um instrumento nas mãos do Senhor. 楽器はギター差し上げたっていうことはね、その方に。でもその人はただ楽器を覚えるっていうことじゃなくて、あなたは神様の見てで楽器のように自分を使いたいっていうことでね。 Quando o Senhor fala de um instrumento, é importante nós entendermos o seguinte, que um violão afinadinho é agradável de ouvir, mas quando ele está desafinado é desagradável. 楽器は音が合わせるとすごく綺麗なね、例えば音が外れてる時にギターはすごく変な音で聞こえるんですよね。 Você fala com ela que antigamente, há um tempo atrás, era comum nós, quando comprávamos um violão, um teclado, a gente consagrasse aquele instrumento ao Senhor, né? Para o louvor, para a glorificação do nome do Senhor. 昔は私たちがなんかエルクトンとかギター買ってた時にいつもお祈りしてた。最初買った時にお祈りしてて、これ神様の賛美歌しかやらないって、他の人触らないように聖人みたいな神様のだからねやってたのね。 Porque nós entendíamos que um instrumento que ele vai ser para cantar louvor, ele não pode ser para cantar música. なんでというのはギター神様で使ってるギターだと賛美しか使わないね。聖人に使ってるからね。 E aí hoje nós entendemos que é muito mais do que um instrumento, um violão, nós somos esse instrumento, que nós não podemos ser usados, nós temos que ser usados pelo Senhor, não podemos ser usados por outra pessoa. で、今日私たちも理解できたことはギターよりも私たちも人間として神様のものだから神様しか使うものなんです。私たちも人間としてね、自分の見てで。 O violão ele tem 6 cordas? 6 cordas, né? Para afinar um violão, você afina uma corda e depois, através daquela corda, você vai afinando as demais, não é assim que funciona? ギターは6コードがあるのね。で、音が合わせるときに1つずつ合わせないといけないね。 Quando nós afinamos a nossa vida com o Senhor, a primeira coisa que nós temos que afinar é a nossa vida com o Senhor. で、私たちも楽器みたいに自分の人生と神様と合わせないといけないですね。 Como uma corda, né? A primeira corda você afina e as demais você vai afinar de acordo com aquela, né? Quando nós afinamos a nossa vida com o Senhor, aí depois as demais coisas vão sendo そ afinadas. れでギターが音が合わせるときに最初のコードやって、それからどんどんコード最初のコード合わせながらどんどん音が合わせるね。で、私たちの人生も神様と合わせて、それから神様自分の人生の中に入って整える自分の人生整えますよって。 Na outra visão que o Senhor deu, o Senhor mostrava de uma pessoa que ela era um regente de orquestra. それで次の人はデブラジュダイのレジェント。
指揮者ね、指揮者の人だったのね。 Então, olha só, o que o Senhor está mostrando, né? A pessoa que é quando ela rege, você rege a sua vida, né? Se você fazer alguma coisa errada, começa a dar tudo errado, entendeu? Então, mas quando nós somos regidos pelo Senhor, entendeu? Então tudo tem harmonia. 次の人神様見せてくれた賜物はその人は指揮者だったのね。でも指揮者の人は間違えるとあと楽器全部悪くなるよね。音を合わせないじゃないですか。で自分の人生と同じです。間違えるとあと全部大変なことになります。 Mas se nós deixarmos o Senhor dirigir, se deixarmos o Senhor afinar nossa vida, nós vamos ver que nós vamos ser guiados pelo Senhor. Nós vamos estar seguros. でも神様は私たちの指揮者になるとだいぶ違うんですね。私たちの人生と整えて準備してだいぶ違うことになります。 Isso que o Senhor está mostrando, não somente nós estamos trazendo aqui os dons que o Senhor mostrou, mas nós sabemos o seguinte, que apesar que esses louvores que foram cantados, a palavra que está sendo trazida, vai trazer uma paz indescritível no coração de cada um que está aqui. 今日神様見せてくれた賜物と御言葉と礼拝自体に賛美歌った賛美は私たちの心に平和もらえますよ。 Porque nós sabemos o seguinte, que Jesus está presente no nosso meio. E quando Ele está presente no nosso meio, Jesus é luz. E onde a luz entra, as trevas vão embora. イエス様はこの中にいます。真ん中にいますから、イエス様は光であり、光が入ってくると、悪が、なんていうの、暗いものが去るね。 Jesus é alegria. 神 E 様は onde Ele chega, a 喜 tristeza vai びで embora. あり、悲しさは去っていくということだね。 Jesus é paz. イエス様は平安であり、 A tribulação vai embora. こんなところで逃げ出します。 E nós temos que manter Jesus vivo dentro do nosso それでイエス様は私たちの心に生きていけないといけないね。 Esses que estão aqui hoje já tiveram em algum momento uma experiência com Jesus. ここにいる兄弟たちは本当に神様の体験があったかもしれないですね。 Todas as vezes que o homem se encontrou dentro da palavra com Jesus, ele nunca saiu do mesmo jeito que ele entrou. 御言葉と人間と出会うと同じまま入ったままは絶対出ない。 Quem era cego saiu vendo. 目が不自由の人は見えるようになった。 Quem era surdo, mudo, saiu 耳 ouvindo 聞 e こえ falando. なかった人は聞こえるようになりました。 Quem era paralítico saiu andando. 歩けなかった人は歩けるようになった。 E até quem havia morrido, né? O caso do filho da viúva de Naim, ele voltou para sua 亡 casa. くなった人も蘇られたのね。 Então, da mesma forma que essas pessoas tiveram encontro com o Senhor Jesus dentro da palavra, nós também tivemos essa その奇 oportunidade 跡は聖書の中に起きたんだから私たちにも起きる。 de termos esse encontro com 私 Jesus. たちイエス様と出会うと絶対起きる。 Não tem como nós continuarmos da mesma forma que nós éramos antes. 私たち昔みたいにならない。これからは違う人生です Não ね。 adianta eu ficar falando que Jesus está aqui, né? Não é pela minha palavra de convencimento, mas há um Espírito Santo que habita aqui e que está aqui e ele vai testificar em cada coração. 私はいくらイエス様がいる存在します臨在しますよって言ってもあなた受け入れないかもしれないけどでも聖霊様は自分の心に働きます体験差し上げますから聖霊様に任せます。 Nós queremos encerrar aqui e queremos deixar mais uma mensagem. 終わりますのでね一つのメッセージがあります。
O nome da nossa igreja é Maranata. 私たちの教会の名前はマラナタクリスト教会です。 E nós até cantamos alguns louvores que fala de Maranata. で、歌った賛美の中にマラナタって書いてありましたよね。 Mas Maranata, o Senhor revelou que o nome da nossa igreja seria Maranata. なんでっていうのは、教会始まった時に聖霊様、聖霊の賜物で教会に教会の名前はマラナタになります。見せてくれたん A です palavra ね。 Maranata está escrito na Bíblia. でも聖書に書いてあります言葉、マラナタ。 E Maranata é uma palavra aramaica. アラマイクの言葉で、 E ela é derivada de duas palavras. 2つの言葉。 Maran マラン、 quer dizer o Senhor. 主よっていうことだね。 E Atá, que quer dizer ele vem. あった、来るっていうこと。 Essa expressão, ela era usada nos dias de Jesus, イエス様の時代に使ってた言葉なんですね。 quando o rei de uma nação, uma determinada nação, ele saía a pelejar nas guerras. 王様、いつも戦争があった時に、王様、戦争に戦った時にその言葉を使ってたんですね。 E quando o rei ele ganhava a batalha, ele mandava um mensageiro na frente e a palavra que ele usava era Maranata. で、いつも王様が勝利になった時に、その戦争勝利になった時に、王様のメッセージやってた人は、その前にいらしてマラナタという言葉、マラナタという言葉叫んだのね。 Havia uma alegria muito grande quando as pessoas ouviam essa palavra. いつもその言葉聞いてた人たちが聞いた時にすごく喜んで、すごく幸せがありましたのね。 Até porque se o rei tivesse perdido a batalha, normalmente o adversário lá ia vir destruir, queimar todo mundo, matar todo mundo. もし負けた場合だとみんな亡くなったのね。 Então, quando nós falamos Maranata, é porque nós estamos anunciando que o rei ele foi vencedor e ele vai vir. なんで私たちマラナタいつも賛美っていう時に私たちがみんなに叫んでるよね。イエスが勝利になって来るよって。 As pessoas que ouviam isso ali na cidade, eles se preparavam porque o rei estava vindo. みんなマラナタ昔時代の聖書の中に聞いた時にみんな整えたのね。自分の人生整えて王様が通るよ、王様が通るよね。 Eles 分かってたの。 trocava de roupa, tomava banho, limpava a casa, porque 洋服もチ ia ェ haver ンジ uma して festa. 大な掃除して大な祝いがありますよって分かってたね。 Então, hoje, quando nós ouvimos a palavra Maranata, essa palavra ela gera duas coisas no nosso coração. だから今日私たちはマラナタの言葉で聞くと2つの意味があるのね。 A primeira é que nós estamos anunciando que ele vai vir e a pergunta é se eu estou preparado. 一つ目はイエス様が来るよってみんなに叫んでるから、でもあなた私たち準備してあるかどうかね。 A segunda é porque há muitos que têm passado por grandes lutas, grandes provações. Então essa palavra ela gera uma esperança no nosso coração, porque o rei vai vir e nós vamos subir com ele. で2つ目はみんなこんなところで苦しんでる人たくさんいる。日本だけじゃなくいろいろなところでもすごくその言葉は希望があります。クリスト来るということ。それで私たちは幸せで暮らすことができる。 Então quando nós falamos Maranata, nós estamos dizendo para todos que aqui estão, a coisa não tá fácil, não tá difícil mesmo, mas lá na eternidade aquilo que Deus tem preparado para nós
não tem dor, não tem luta e não tem trevas. Não. 私たちはマラナータというなんだけど、私たちそういう意味が思い出すときにいいことを考えてください。イエス様は自分のために永遠の救い救ってありますから、永遠の救いも苦しみがない、病気もないし、幸せで暮らすところがあります。Por isso nós estamos anunciando. Maranata. だから私たち叫んでるマラナタ。イエス様来る。Amém? Amém. Vamos cantar mais um louvor.